Olá, meus amigos queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Nós hoje estamos aqui, mais uma vez, como sempre, com muita vontade de chegar aos seus corações, de conseguir passar para vocês todo o amor que nós desejamos. Nem sei se vamos conseguir sempre, mas tenho certeza que essa é a nossa vontade, minha, de todos os componentes desta equipe. Como é que você acordou hoje? Me deu vontade de perguntar. Você acordou com o pensamento de que tudo ia dar certo para você? Você tem esse costume de acordar dessa forma? Mas olha só, eu estou perguntando como você acordou, não estou perguntando se deu certo. E o dar certo também é do ponto de vista da evolução das coisas. Mas o importante é, quando acordar, já começar a planejar o dia na certeza de que vai dar certo. Entendeu? E pode ser que esse dar certo não seja exatamente do jeito que você quer, mas essa energia do positivo, essa energia de colocar a vontade, né, a ação no pensamento, isso vai fazer com que o seu dia seja maravilhoso. E se você já está aí lá pelo finalzinho do dia, não tem problema, vá dormir em paz. Eu depois vou dizer para você o que você pode fazer à noite, mas amanhã de manhã, quando você acordar, acorde com alegria, acorde com a certeza de que Deus está com você, de que Jesus cuida de você todos os momentos e que você está nas mãos do melhor médico, terapeuta, professor, do melhor mestre que existe. Vamos começar o nosso programa? Hoje eu vou começar chamando a Declaí para fazer a nossa prece. Olá, amigos. Que prazer estar aqui. Eu vou fazer a prece. Tentar, de alguma forma, substituir a Jeane. Mas sempre é diferente, né? A Jeane é a Jeane e eu sou eu. Então, vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos agora. Sentir, nesse momento, todas as vibrações da espiritualidade superior, do nosso Mestre Jesus, dos amigos queridos que ajudam nesse programa, na técnica, na divulgação. São tantos e tantos irmãos colaborando para que esse programa chegue aos rincões mais distantes desse planeta. Agradecidos estamos, Senhor, por este momento. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Vamos sentir em nossos corações essas vibrações que nos aquece, que nos acalenta, que nos tranquiliza, que nos faz entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Sentir essa tranquilidade, essa paz infinita. Sentir esse som maravilhoso vindo do alto. É o som de Deus em nossos corações. A música dos anjos e dos arcanjos, tocando, para que essa harmonia transcorra para sempre em nossos corações e nossas mentes. Que em todos os momentos da nossa existência possamos ouvir, sentir essas vibrações, essa música divina que toca fundo os nossos corações. Que nós possamos, nesse momento, transmitir esses sons maravilhosos aos nossos amores, aos nossos amigos, aos nossos irmãos em humanidade. Que a paz se estabeleça definitivamente nesse planeta. Que cada irmão da humanidade, nesse instante, possa sentir essas vibrações, esse som divino, que a gente nem sabe de onde vem, mas está dentro de nós, harmonizando tudo que há de bom, tudo que há de belo, tudo que há de divino em nós.
Gratidão, Senhor, que suas bênçãos de luz esteja conosco hoje e sempre, com a graça de Deus. E aí, amigos? Eu fui desligar o celular porque estava aqui gritando. Então, agora vamos ouvir o nosso querido Marcos. Vamos lá, Marcos? Vamos sim, Edeclaí. Muito obrigado. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. A nossa querida Jeane não pôde estar conosco agora no início, que ela está finalizando uma tarefa, mas acredito que até o final do programa ela consiga comparecer para dar um oi, para dar um tchauzinho para vocês, tá bom? Hoje o nosso estudo vai falar sobre lágrimas, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor espiritual Emmanuel. É o capítulo 172. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém, como Cristo, espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço, experimentado por amor ao Cristo, converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. E antes de nós tecermos alguns comentários sobre esta página belíssima de Emmanuel, eu gostaria de recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, que fala do Cristo Consolador, que é um dos capítulos que eu mais adoro no Evangelho. O Evangelho é todo um manancial de luz, mas o capítulo que toca mais profundamente o meu coração é esse capítulo 6. Então, nós temos nesse capítulo mensagens do Espírito de Verdade. Eu vou pegar 2 parágrafos, um do item 7 e o outro do item 8, que vem corroborar tudo isso que Emmanuel nos falou. Então, lá no item 7, o Espírito de Verdade diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. E lá no item 8 ele fala: Deus consola os humildes e dá aos aflitos, e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que as lágrimas que vertem sobre o nosso rosto, nas situações adversas que nos aparecem,
nos momentos de dor e sofrimento, naqueles instantes desafiadores, são perfeitamente normais e compreensíveis. E Jesus, Deus, o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, eles não vão nos condenar. Emmanuel esclarece que a nossa Mãe Maria chorou no Calvário, que Pedro, ao negar o Cristo, também chorou, que Paulo verteu lágrimas de arrependimento na estrada de Damasco, que os cristãos que eram levados ao sacrifício também derramaram esse líquido precioso sobre a sua face. Então, chorar pode, derramar lágrimas pode. Não seremos considerados fracos por chorarmos. Mas o mais importante é saber que tipo de lágrima estamos derramando. Se são lágrimas de esperança, confortadas no Consolador, que é o nosso Mestre Jesus, elas são acolhidas, porque Ele veio para nós. No próprio Evangelho, o Espírito da Verdade nos diz que os fracos, os doentes, são seus filhos prediletos. E nós somos fracos, nós somos doentes. Nós necessitamos do amor de Jesus, do seu conforto para as nossas almas. Nós precisamos desse acolhimento, desses mentores espirituais. Então, diante de variadas situações que nós passamos aqui pela Terra, é perfeitamente normal nós chorarmos, principalmente quando nós perdemos, ou melhor, quando nós nos distanciamos temporariamente de um ente querido, de uma mãe, de um pai, de um grande amor da nossa vida, o esposo ou a esposa, de um filho querido, quando eles são convidados pelo fenômeno da morte a retornarem à pátria espiritual. Então nós temos essa necessidade ainda da presença física, nós sentimos saudade, e verter uma lágrima é perfeitamente compreensível e normal, quando essa lágrima está envolta pela esperança, pela fé, pela confiança, que é diferente daquela lágrima que Emmanuel diz no finalzinho do seu texto, aquela lágrima de desespero, aquela lágrima de uma dor incompreensível, aquela lágrima que não confia na providência divina. Essa vem ao nosso coração como veneno, essa desce à nossa alma como um vinagre que arde ainda mais. Então, Jesus, Deus, os mentores espirituais, eles não nos proíbem de nós chorarmos, eles não proíbem de nós expressarmos as nossas emoções, até porque nós precisamos jogar para fora essas emoções que nos incomodam, principalmente a emoção da dor, para que não venhamos a desenvolver em nós doenças físicas e emocionais. Então precisamos muitas vezes chorar, colocar para fora, fazer uma limpeza dentro de nós, nas nossas emoções, para nos tornarmos espíritos saudáveis. Mas o mais importante é nós mantermos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança. Porque Jesus, ele nos fala que é o grande médico de nossas almas. E ele é o médico que vai diretamente na causa das nossas doenças e dos nossos sofrimentos. Ele primeiro cura o espírito, para depois curar o corpo físico. Muito embora, às vezes, o nosso corpo físico não fique curado, porque ele serve justamente para expurgar a dor e a doença de nossas almas. E no Evangelho, o Espírito de verdade nos fala que Deus, o nosso Pai de amor e bondade, ao lado de cada sofrimento, ele colocou um bálsamo para nos consolar. E esse bálsamo pode ser a presença de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, de um filho, enfim. Do lado de cada lágrima que é vertida, Deus coloca um bálsamo. E isso é um motivo de grande esperança para os nossos corações. Mas precisamos compreender as mensagens que nos são trazidas pela espiritualidade, porque muitas vezes o bálsamo está do nosso lado e nós não conseguimos enxergar, nós não compreendemos, nós não conseguimos escutar. Precisamos estar atentos para esse envolvimento espiritual por parte dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, por esses amigos espirituais que estão sempre velando pela nossa felicidade e pelo nosso bem-estar. Então,
podemos chorar, mas que as nossas lágrimas sejam lágrimas de esperança. Esperança em Deus, esperança em Jesus e esperança nessa pleiade de espíritos que torcem pela nossa vitória, que estão trabalhando pela essa vitória que todos nós almejamos nessa nossa presente encarnação. Que tenhamos sempre o cultivo dessa esperança, dessa alegria de viver em nossas almas, para que as lágrimas que descerem pela nossa face possam atingir o jardim de nossos corações e que ali brotem flores de esperança, de alegria, de paz, de renovação, porque somos frágeis, somos enfermos e Jesus é o nosso médico. Ele há de curar todas as nossas chagas. E por mais que nós venhamos a sofrer, nós sabemos que um dia, como diz a nossa Mãe Maria, tudo isso vai passar, ficando tão somente a lembrança de um tempo vivido que foi importante para o nosso crescimento espiritual, porque somos espíritos imortais e trazemos um DNA divino que nos dá grandes possibilidades e muitas oportunidades de nós plantarmos a nossa felicidade, de nós buscarmos a nossa paz de consciência, de nós buscarmos a nossa evolução para realmente cumprir com o nosso papel. Então, vamos chorar, vamos extravasar as nossas emoções, mas sempre com esperança, com confiança e fé, que essas lágrimas nos farão bem. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção, pelo carinho de sempre, e passo para a Sônia, dar continuidade. Você sabe que eu fico pensando, Marcos, como é que o mundo está evoluindo e como é que a gente está melhor a cada dia, né? É verdade. E a gente pode até chorar, até homem pode chorar agora, né? Antigamente tinha muito isso de homem não chora, homem não chora. E eu fico imaginando a pressão, né? Porque homem não chora, mas sente dor. Homem não chora, mas fica triste, né? Agora a gente fala que cai um cisco no olho e tá tudo bem, né? Porque quando cai um cisco também chora, cai lágrima, né? Quando corta cebola também, né? Mulher muito chorona pode dizer que está cortando cebola, caiu um cisco, tem uma série de coisas. Os homens também que gostam de cozinhar podem dar essa desculpa. Mas eu acho isso muito bom, sabe? Porque o fato de não chorar não significa que está tudo bem. E às vezes é até muito pior, né? Então, é muito bom quando Emmanuel quase que nos permite, né? Quem nunca pensou nessa ideia pode pensar que, assim, puxa, é verdade, eu posso chorar, né? Mas eu falo dos homens, mas também tem muita... assim, antigamente, há mais tempo, as mães, os pais sempre falavam assim, quando as crianças estavam fazendo pirraça, cala a boca, engole o choro, engole o choro. Alguém já passou por esse engole o choro? Tem umas frases que são frases de mãe, né? Só que aí é que está a diferença, né? Entre você chorar por uma necessidade, por uma emoção, como o Marcos está falando, ou chorar por uma pirraça, por uma teimosia, por uma revolta, né? Quando você chora porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, né? Como eu falei no início, né? A gente programa o dia ao acordar para que o dia dê certo dentro daquela rotina, daquela programação, daquilo que a gente deseja fazer. Mas pode ser que chegando lá no final do dia a gente descubra que algumas coisas ficaram para trás, ou que outras houve algum imprevisto. Mas aí, quando a gente aceita isso e diz, não, tudo bem, isso aqui não deu certo, mas eu vou tentar novamente, porque eu vou conseguir, e aí você põe a força do tentar outra vez, o sentimento que você tem é melhor, é de gratidão pelo dia que você passou. Então, quando a gente aprende que nem tudo é do jeito que a gente quer, mas que a gente pode melhorar sempre, apesar de, a vida fica muito mais fácil, né? A gente às vezes carrega, porque não chora, mas fica chorando por dentro, né? Tem algumas pessoas que até dizem, né, que algumas doenças são choros da alma, né? Então, você que nunca consegue falar aquilo que você deseja e falar de uma forma
interessante, de uma forma boa, não é com agressividade, né? Não é com uma reação, mas tem pessoas que são muito caladas, muito introvertidas, e aí, ao longo do tempo, elas vão desenvolvendo dores, males, que não, às vezes, nem aparece em exames, né? Que quando vai ao médico não aparece exames, ou então se tornam ansiedades, fobias, né? Depressão, porque não choraram o que tinha que chorar. Então, vamos chorar na hora certa, vamos deixar cair as lágrimas, sem aquela revolta de por que é desse jeito, eu não queria que fosse assim. O choro da pirraça da criança é porque é a nossa criança, né? Todo mundo sabe, cada um de nós tem partes emocionais que a gente chama de criança, né? Porque são partes que reagem de uma forma infantilizada. A gente vai passando pela vida, passando pelos desafios e vai amadurecendo. Só que determinados momentos de trauma na nossa vida ficam como se cristalizados. E aí, muitas vezes, uma situação hoje nos remete a essas cristalizações do passado e nós reagimos como criança. Então, veio o choro da pirraça, né? Então veio o choro, aquele choro que às vezes as mães diziam, engole o choro, fica quieto, não chora, né? E hoje a gente sabe que você pode abraçar a criança e mostrar para ela que não, mesmo não sendo do jeito que ela quer, é do melhor jeito possível. E isso vai dando confiança. Então, da mesma forma que a gente pode fazer isso com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, enfim, com as crianças, a gente pode fazer com a gente, com a nossa criança interior, sabe? Abraçando e dizendo, não foi desse jeito que você queria, mas está tudo bem, eu sei do jeito que eu posso, e eu estou cuidando de você. E quando você cuida da sua criança, na verdade, você está cuidando de você mesmo. E aí, nós somos os principais responsáveis pela nossa vida, né? Nós nascemos para evoluir e podemos evoluir através do cuidado com o outro, mas nunca vamos evoluir se não cuidarmos de nós mesmos. Então, nós temos que ter o espaço do nosso autocuidado, o espaço do cuidado com o outro, do cuidado com o mundo, né? Do cuidado com a vida, com as vibrações do planeta, por exemplo. Né? Quando a gente pensa bem, quando a gente ora, quando a gente irradia luz, quando a gente deseja a cura das pessoas, quando a gente deseja a alegria dos que estão tristes, a conformação, a consolação daqueles que perderam os seus entes queridos, né? E atender também a necessidade do outro chorar. Então, se você tem alguém do seu lado que está triste, que está chorando, não procure logo de início dizer, não precisa chorar, está tudo bem. Não, deixa a pessoa chorar. Deixa ela viver a dor dela, entende? Porque é preciso viver a dor. O que a gente não pode é se estender e viver na reclamação. Não pode tornar isso o centro da vida, né? Não pode tornar isso a única razão da sua atenção. Mas é preciso viver, é preciso aceitar, acolher, e aí deixar crescer. E dizer, está tudo bem, porque está sempre tudo bem. É que na nossa visão, a gente quer de um jeito que é do outro, né? O ego, na verdade. Mas se a gente pudesse ver toda a nossa programação espiritual, se a gente pudesse ver tudo que a gente tem que passar por aqui e que vai dar tudo certo no final, a gente ia passando, ia colhendo, ia só colhendo os frutos. Sabe de uma coisa muito boa? Além de sintonizar com o bem e o belo, né? Sempre. Mesmo que você esteja triste, você pode chorar, mas não deixa nunca a tristeza te encharcar. Não seja tristeza, sabe? Perceba que a tristeza é uma emoção sua, mas você não é aquilo. Não, às vezes mesmo a raiva, porque tem gente que chora de raiva, mas perceba que a raiva é uma
consequência de algo que aconteceu. Mas você pode dizer, não, acolhe também e diz, está tudo bem. Você não é a sua raiva, você não é a sua emoção, ela é uma parte de você. Então você pode chorar, mas você pode voltar ao ponto de equilíbrio, né? Lembra daquela coisa que a gente vai para cá e para cá, e depois a gente volta para o equilíbrio? Esse é o nosso rumo, né? Quando eu falo do piloto do avião, né? É porque eu aprendi que o piloto do avião, ele não mantém o avião no curso simplesmente. Ele corrige os desvios que o avião faz. Então, se o avião tem que ir nessa reta, ele vai. Essa é a reta. Quando o avião vai para a direita, ele volta para o meio. Quando o avião vai para a esquerda, ele traz o avião para o meio. Essa é a função. E essa é a função da nossa maturidade. Nós vamos ficar tristes, nós vamos cair ou para a euforia, e também não é muito bom, porque a euforia também faz uma descarga de hormônios muito grande, que também prejudica o corpo, ou para depressão, para tristeza, e aí a gente precisa corrigir o equilíbrio. Então, é se dar o direito de ser humano, porque todos nós somos humanos. Desse esse direito, mas ponha sempre o seu objetivo, a sua evolução, o seu equilíbrio. É muito bom termos, eu já falei algumas vezes, e vou repetir, porque é muito bom mesmo, ter um caderninho de anotação, ou até no seu celular, se você pode criar uma pastinha, e escrevendo o que você conseguiu no seu dia a dia, né? O que você conseguiu? E vai colocando isso como uma avaliação sua mesmo, né? O que eu consegui hoje, de repente eu não consegui ontem, mas eu tentei novamente, aí eu consegui. Então, esse é um bom meio para você se acompanhar e se avaliar. Mas tem um outro que ainda é melhor ainda, é você construir, e eu vou construir hoje com vocês, uma caixinha de joias, para você guardar todas as coisas boas, porque é muito importante. Você já viu uma caixinha de joias? E a caixinha de joias, não é que você não guarda só as joias materiais, não. Às vezes você guarda uma carta que você recebeu, um papelzinho que você recebeu de uma pessoa amiga, um desenho que o seu filho fez, uma fotografia que você gosta, até mesmo de uma pessoa que você não vê há muito tempo. É a sua caixinha de joias, joias da sua vida. E aí eu te convido para a gente parar um pouco, respirar um pouquinho. Toda vez que você estiver em desequilíbrio, também isso é importante. O desequilíbrio vem porque nós saímos do foco. É como se nós desligássemos do nosso corpo. Lembra quando eu falei que quando a gente sente tristeza, a tristeza é uma emoção nossa e não somos nós inteiro? Então, é como se essa tristeza encharcasse todo o seu corpo, e aí você não consegue mais se conectar com esse corpo. E a melhor forma de se conectar é respirando. Quando você respira e presta atenção na sua respiração, você está trazendo o seu foco para o seu corpo, para o presente, que é o que você tem. Nós temos muito a mania de ficar buscando no passado as coisas, ou então ficar prevendo as coisas do futuro. A gente fica assim, né? Então vamos pegar o nosso piloto automático e dizer para ele, olha só, olha, você, piloto automático da minha vida, que na verdade você, vai me manter no hoje, no presente. Toda vez que eu for para o passado, eu vou e volto para o presente. Quando eu tiver ansiedade do futuro, medo de alguma coisa, eu vou e volto para o presente. Porque, na verdade, é a única coisa que você tem. Ir para o passado só se for para buscar as joias e trazer para sua caixinha. Porque ir para o passado, para olhar os erros simplesmente e sentir culpa e se sentir pequeno, só vai fazer você sair do presente, né? Então, perdeu o equilíbrio, entre em contato com a sua respiração.
Sabe aquela coisa que antigamente falava conta até 10? Na verdade era isso. Porque enquanto você está contando até 10, você está entrando em contato novamente com o seu corpo, com a sua respiração. E é isso que eu te convido para fazer agora. Entrar em contato com a sua respiração. Apenas sentir o ar entrar e o ar sair. Isso. Basta uma inspiração profunda para você perceber o ar que entra, para você sentir o seu corpo. Você que estava atento no que eu estava falando, agora está atento no seu corpo. E não deixa de ouvir a minha voz, que continua contigo, que irá contigo. Mas você está aí, no seu corpo. Isso, muito bem. Se você pode, continua com a gente, fazendo um pequeno exercício. Se não, se você está ocupado agora no trabalho ou em alguma coisa, guarde o vídeo e assista mais tarde. Vamos lá. Inspire. Sinta o ar entrar e deixe que ele vá até o seu abdômen. Expanda o seu abdômen. E expire, deixando o ar sair. Isso, abaixa as costelas, deixe o ar sair. Inspire mais uma vez. E dessa vez perceba o quanto acalma. Você inspira, enche o seu corpo de ar, do oxigênio que te dá vida. E ao expirar, o próprio movimento do abdômen baixando é também o seu corpo se acomodando. Deixe que o seu corpo se acomode. Se alguma parte estiver chamando a sua atenção, leve a atenção para ela e diga, está tudo bem, nós vamos relaxar. Você vai relaxar e vai ficar muito bem. Você merece. Eu mereço. Eu estou cuidando de você. E Jesus está cuidando de nós. Isso. Só esse exercício de inspirar e respirar e expirar, já é suficiente para trazer a calma. E na medida em que você vai se tornando mais presente, mais dentro do seu corpo, que você vai acolhendo todas as suas partes. Pode ser que um pensamento intruso chegue, trazido por uma parte emocional sua. Isso, muito bem. Pode ser. Apenas despreocupe-se. Deixe que ele passe. Eu gosto muito de visualizar as nuvens no céu. Às vezes, na tempestade, as nuvens são negras, escuras, são cinzas, perturbadoras. Mas elas vão partir e o sol vai brilhar. Esse é o ciclo da vida e esse é o seu ciclo também. Isso. E na medida que tudo isso vai se acalmando aí dentro, eu quero te convidar para pensar em algo muito bom que te aconteceu nas últimas 24 horas. Eu sei que às vezes é difícil quando eu falo muito bom, porque talvez você tenha uma expectativa grande. Mas olha, acordar, abrir os olhos, poder ver o dia, poder sentir o cheiro, enfim, ter contato com a vida, poder levar o seu pensamento a Deus e dizer obrigada, Senhor, por mais um dia, já é algo muito bom. Mas eu tenho certeza que outras coisas aconteceram e você pode trazê-lo. Isso. Lembra da caixinha de joias? Que tal montar sua caixinha de joias agora? Que tal visualizar, imaginar? Pode ser até uma que você já tenha, ou pode ser que você queira melhorá-la. Pode ser que você possa criá-la agora.
Dê uma forma para a sua caixa de joia. A que já existe ou a que você está criando agora. Eu gosto muito de uma amiga minha que diz que ela cria a joia, o próprio coração. É a caixinha de joias dela. É só um exemplo. E é ali que ela guarda as coisas boas. Guarde essa coisa que você tem aí. Guarde algo bom. É o primeiro passo. E eu te convido para todos os dias fazer uma análise do seu dia, pode ser no final do dia, e escolher uma, duas ou mais coisas boas, que boas mesmo, que você possa usar nas horas da tristeza, nas horas do desequilíbrio, para saber que tudo passa, tudo passa. Você tem a vida inteira para aperfeiçoar sua caixinha de joias e para descobrir coisas muito boas em você. E quando chorar, se precisar chorar, quando a dor chegar, deixe que as lágrimas venham e lembre os nossos antepassados, os nossos pais, os mais velhos, quando diziam, e muitos dizem ainda, que as lágrimas não lavam apenas os olhos, que nós precisamos dela para umedecer os olhos. Elas lavam a alma, porque elas nos permitem colocar para fora as emoções perturbadoras, de tristeza ou até mesmo de euforia. Então agradeça as suas lágrimas e agradeça também poder chorar sem revolta, sem angústia, sem desespero, apenas porque sabe que é humano. E quando você estiver chorando, lembre-se, nunca vai estar sozinho. Jesus vai estar sempre com você. Isso, muito bem. Eu agora vou te pedir para guardar a sua caixinha de joias no seu pensamento, no seu coração, num lugar todinho seu, onde você vai poder acessá-la sempre que precisar, sempre que desejar. Isso. E vá se trazendo de volta, voltando a atenção para a sua respiração, sentindo o ar entrar em você, trazendo-se para o presente e trazendo toda a aprendizagem desse exercício. Tudo de bom que já começa a mudar em você e que você já percebe, mesmo que pareça um nada. Jesus cuidou de você e continua cuidando. Seja bem-vindo de volta. Eu hoje tenho uma surpresa para vocês. Fiquem felizes, porque o programa hoje está um pouco diferente. Então, hoje, a Lídia Clay fez a nossa prece. Em compensação, a gente vai poder ouvir a Jeane agora. Eu vou passar para a Jeane trazer aquela mensagem carinhosa que ela sempre traz, né, Jeane? Você chegou, né? Soninha, cheguei. Que bom, amigo. Cheguei a tempo de estar aqui para sentir toda essa energia gostosa. Cheguei a tempo de fazer essa meditação tão boa, ouvir um pouquinho a Soninha. Ai, como é bom estar aqui com todos vocês. Muita alegria mesmo poder sentir essas energias que vão brotando de cada palavra, das orações, dos ensinamentos transmitidos. E ouvindo assim os meus amigos falarem sobre lágrimas, eu que sou tão chorona, choro por alegria, choro por tristeza, choro por tudo. E como é bom a gente se permitir chorar. Minha mãe costumava dizer muito isso para mim. Quando a gente chora, a gente lava a nossa alma.
E realmente, né, chorar é se permitir sentir com a sua alma tudo que está acontecendo na sua vida. E a gente não tem que ter vergonha disso, não. A gente precisa chorar mesmo, deixar vir à tona tudo que está guardadinho aqui no nosso coração. Porque quando os nossos olhos não expressam o que nós estamos sentindo, quando ele não transmite para fora toda a dor que está aqui dentro, ou toda a emoção, o que vai acontecer? O nosso corpo vai chorar. E aí o nosso corpo vai chorar por outros meios, através das doenças psicossomáticas. Então precisamos chorar sim, seja de alegria, de tristeza, mas precisamos jorrar para fora tudo aquilo que nós prendemos dentro de nós e que às vezes nos faz tão mal. E as coisas boas também precisamos deixar sair, para que a gente possa contagiar todos aqueles que estão ao nosso redor, não é mesmo? Mas eu não estou aqui para falar hoje, não. Era só para poder eu deixar o meu abraço para todos vocês e dizer que eu estou com muita saudade de todos. Como eu gostaria agora de estar lá no nosso cantinho, juntinho dos meus amigos, podendo sentir a vibração, né? Mas logo isso tudo vai passar e, se Deus quiser, estaremos juntos ao vivo, né, lá no nosso estúdio e sentindo ainda mais as vibrações de todos vocês. Ó, beijinho no coração de todos. Já falei demais, era só para deixar um abraço apertado para todos vocês. E agora a gente vai ouvir a nossa querida Dê, que exemplifica tão bem, não é? O tema que nós estamos falando hoje. As suas lágrimas nos emocionam muito e a Dê também nos faz chorar muitas vezes com a sua sabedoria, com a sua fala, com a sua experiência de vida. Então, hoje, Dê, eu acho que o programa deveria ser feito com a Dê, né? Só a Dê falar o tempo inteiro hoje no programa. Então, Dê, a sua fala agora. Ô, Diane, você me fez chorar agora. Realmente, eu li essa página tão linda, né? Tão profunda, E uma frase se destacou para mim, eu vou começar a partir dela. Aqui no início, diz assim que Jesus não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. E é isso mesmo, amigos. E eu, fazendo uma retrospectiva da minha vida, todas as lágrimas que eu já derramei, muitas lágrimas no início, né, da minha vida dentro da doutrina espírita, porque todos sabem que eu vim conhecer a doutrina espírita pela dor, né, e uma dor muito grande, que eram só lágrimas, porque eu não tinha conhecimento, não é? E eu já contei para vocês que o desespero era tão grande no início, antes de começar a conhecer a doutrina, que eu tinha vontade de gritar, e eu não podia gritar em casa, né? Era uma coisa assim que não tinha como. Aí eu pegava meu carro, ia numa rua que tinha perto da minha casa, que chama Avenida Niemeyer, e era uma subida e uma descida, né? Eu subia e descia aquela rua gritando muito e chorando muito. Gritava, chorava. Subia e descia 5, 6, 10 vezes. E aquilo me dava um alívio no momento. Voltava para casa um pouco melhor, mas não adiantava. O dia seguinte era um desespero, eram lágrimas novamente. E ele diz aqui, Jesus não condenou, não condena quem chora, quem está triste, quem está revoltado. Ele convoca-os à consolação. E o que é essa consolação? É você se deixar envolver, começar a estudar, começar a entender de alguma forma, né?
no início eram muitas dificuldades que eu tinha, mas eu me envolvi realmente para entender essa doutrina tão consoladora, né? Uma doutrina que consola realmente. Eu choro ainda, mas de saudade, choro bastante. Choro de emoção. Uma amiga minha, nesses dias aqui foi meu aniversário, aí uma amiga veio aqui me trazer umas flores, foi emocionante, chorei muito. Ela vir lá da casa dela, nesse momento que as pessoas estão saindo de casa, né? Só para me trazer umas flores pelo meu aniversário. Isso é emocionante, a gente chora muito com essas coisas, não é? Então, eu já chorei muito. As minhas lágrimas agora, como disse o Marcos, ela escorre pelo meu rosto e a água, as flores que nascem do meu coração para iluminar e florescer e perfumar o meu caminho. É isso mesmo, a gente sente isso. Não é, Marcos? A gente sente isso mesmo, que a gente chora. Nós somos humanos, temos que chorar. Isso, como disse a Jeane, a Sônia, as lágrimas lavam a alma, e lavam realmente, porque a gente tem essa necessidade. Mas é assim, é chorando, sem desespero, sem sofrimento. Chorar faz bem realmente. E eu separei hoje uma poesia, também do Casimiro Cunha, que fala um pouquinho sobre isso, sobre as lágrimas. Vamos lá, então? Se você pode escutar o verbo áspero e vão, doando serenidade em forma de reação, se anota sem qualquer mágoa, lamentações hora a hora, entendendo e desculpando as aflições de quem chora. Se entrega a pontos de vista no que deseja ou que pensa, olvidando no caminho qualquer espécie de ofensa. Se acolhe a sombra da injúria que a estrada lhe desmerece, ofertando por resposta o benefício da prece. Se acaso registra o mal, rondando ou ferindo alguém, e silencia amparando a força viva do bem. Se aceita o próprio dever, por luz que a vida lhe aponta, trabalhando e abençoando, a servir sem fazer conta, então você abraçou a bênção da própria luz e está seguindo o roteiro da redenção com Jesus. Então é isso, amigos. Tem vontade de chorar? Chore. Mas lembre-se que Jesus está aí com você, comigo, com todos, nos ajudando nesses momentos de aflição, de tristeza, de desespero. Não se esqueçam disso, amigos. Jesus e os nossos anjos guardiões, às vezes choram por nós, mas nos pega no colo também, nos consola, nos anima, nos fortalece, dá alegria aos nossos corações. Vamos chorar, mas vamos sentir essas vibrações de alegria e de paz que eles distribuem para todos nós. Fiquem na paz. Agora vamos ficar com o Luiz Romeu, né, Luiz Romeu, meu querido amigo. Oh, Dê, nossa querida Dê, das mães do Jeff, né? Nossa Dê, né? Como diz agora a Dê chora para lavar a alma, como está todo mundo aí. Né? Cada vez mais ela chora para, né? Ela não lava, ela dá banho na alma. Jogo muita água para lavar a alma mesmo. Tem água abundante aqui, lava a alma de quem chega perto também. Opa! Por isso que a gente gosta de ficar pertinho de você. Eu gostei dos comentários da Jane também. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso, né? Botar mais a Jane para falar, né, Sônia? Né, Nem sabia que eu ia falar, olha. Tá vendo como é que a espiritualidade faz? Como é que a espiritualidade botou você no trabalhinho para depois trazer você para falar, né? Olha, eu passei aqui para dar um beijinho em todos, nem sabia que eu ia aparecer e falar, só no finalzinho que eu ia dar um tchauzinho, olha só. O Diego está falando que a Soninha fez uma pegadinha, mas fiz uma com o Diego.
Eu fiz uma pegadinha, porque ele tinha falado depois da dele. Mas acontece que, viu como é que deu tudo certo? A Giane tinha que continuar o que eu estava falando e falar mais um pouquinho. Verdade. Eu levei um susto, hein, gente? Porque eu não estava esperando. Eu falei, ué, eu vou entrar agora para falar. Ai, que bom. A gente já te conhece de outros programas e sabe que é tudo muito, muito bom. Tem muita coisa boa no coração. Que bom, que bom. Isso mesmo. É muito bom, né? Muito bom estar reunido aqui com esses amigos virtualmente e a gente junto, né? Como lembrou a nossa querida Jane lá, é uma emoção muito grande. E lembrando aqui, né, do nosso querido Chico Xavier no programa Pinga Fogo, né, que foi um programa de proporções, né, enormes. Na época foi a maior audiência. Acho que é considerado até hoje uma das maiores audiências, né? Engarrafou todo lá o bairro onde ficava a TV Tupi, com o Pinga Fogo. Foi um programa extraordinário, o Chico respondendo várias perguntas ao vivo, ainda nunca tinha acontecido. Quer dizer, aquele programa entrevistava várias personalidades, né? E a primeira vez que um espírita ia falar, o Chico Xavier representando e dando várias respostas, deixando todos emocionados. E tem uma telespectadora que faz uma pergunta que ela tinha perdido o filho. E se as lágrimas do filho dela atrapalhavam o filho. E o Chico respondeu, né, que quando as lágrimas são de saudade, são lágrimas, né, que lembram com afeto, com lágrimas, né, isso ajudaria porque essas emanações boas chegariam até o filho dela. Mas quando as lágrimas são de revolta, quando as lágrimas são de tristezas, né, que aí essas lágrimas acabam prejudicando, né? Então, o Chico deu essa resposta e a gente foi buscar aqui um caso que foi um caso de que uma pessoa, logicamente, que toda dor é muito, muito, né? Qualquer perda a gente fica imaginando assim, a mãe perder um filho, um pai perder um filho, é uma dor muito grande, né? Mas o pai está sempre conosco, as consolações estão sempre prontas e das nossas lágrimas, o que podemos fazer com elas, a gente, de repente, como essa pessoa que eu vou falar, acaba sendo o amor pelo filho se transformando e ajuda para várias pessoas. Estou falando aqui do, do Idair Antônio Vieira. Ele e a sua esposa Lúcia, no final dos anos 90, né, ele motorista de ônibus, o filho brincava com a irmã na frente da casa da avó, e um rapaz alcoolizado, né, ainda adolescente, dirigindo o carro desgovernado, atropelou o filho dele. A filha se salvou, mas ele acabou desencarnando. E então ele ficou muito triste com o que aconteceu. A indenização, né, que recebeu do seguro DPVAT, ele achou que aquele dinheiro não poderia usar em qualquer outra coisa. Se ele comprasse alguma coisa para casa, ele precisava até reformar a casa, se fizesse, aquilo sempre ia lembrar para ele a morte do filho dele. Então ele viu uma reportagem em que falava que no sertão de Minas Gerais pessoas estavam morrendo por desnutrição, pessoas não tinham nada o que comer, pessoas, né, o repórter entrevistou uma senhora numa semana que estava falando que não tinha nada, literalmente nada para comer. Ela pegava a água, misturava e tomava para poder enganar a fome. Na semana seguinte, aquela senhora desencarnou. Então, ele, chocado com aquela história, ele pegou o dinheiro da indenização do seguro DPVAT, comprou um monte de alimentos, colocou no caminhão e levou lá para o interior de Minas Gerais e foi levar alimentos para essas famílias. Então, desde aquela época até hoje, ele continua fazendo esse trabalho. Acabou entrando para uma ONG lá de Minas Gerais, fazendo trabalho. A partir disso, eles ampliaram o trabalho além das cestas básicas, né, com material escolar, com diversas outras coisas, que famílias realmente carentes e tão perto de nós, e muitas vezes, né, a gente acaba vendo o mundo longe, distante, e acaba até às vezes se esquecendo de olhar ao nosso redor, aqueles, né, que estão
precisando da nossa ajuda, aqueles, né, que estão próximo a nós e a gente acaba muitas vezes ignorando até, passando sem perceber, sem ver, sem os olhos de ver, né? Sem os olhos de ver. E aí ele continuou, fez esse trabalho, até passou também a história dele no programa do Caldeirão do Hulk, contando e acompanhando a caravana e levando. E agora ele está com uma ONG chamada ONG Sertão de Minas, né? ONG Ser, aí depois Tão de Minas, né? que distribui 40 toneladas de alimento. Vejam que a lágrima da perda, da dor do filho dele se transformou, né, numa ajuda em todos os cantos. Com certeza o filho dele, no plano espiritual, vendo o pai fazendo essa obra tão grandiosa, né, essa obra, a alegria, né, porque nós temos que lembrar que a vida continua. Né? Nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais. E depois dessa vida, não existe uma outra vida, assim a continuação da vida. Sim, a continuação de nós que vamos despertar no plano espiritual. Né? E a gente sempre vai querer se interessar por aqueles que ficaram. Né? Nós também, quando estivermos do outro plano, do outro lado, tal qual o André Luiz, né, do Nosso Lar, que queria, do livro Nosso Lar, que queria saber como estava a esposa, os filhos e todos os entes queridos dele que estavam, nós também vamos querer saber. E se a gente os ver fazendo bem, trabalhando no bem, quanto de ânimo também não vai dar para a gente continuar a nossa caminhada, a gente arregaçar as mangas e também no plano espiritual, também entrar nas lides do bem, junto com Jesus. Porque ninguém perde ninguém. Né? Ninguém perde ninguém. Essa história já foi contada. Né? É igual nós estarmos no porto e aquele navio está lá. Está cheio de pessoas queridas nossas, todas naquele navio. À medida que ela vai saindo do porto, que vai se afastando do porto, que vai entrando, o navio vai diminuindo, até entrar na linha do horizonte e a gente não enxerga mais. Eles não se foram. Eles estão chegando no outro porto, no destino deles, onde também vão estar pessoas queridas nossas, felizes por ver aquele naviozinho, aquele pinguinhozinho no horizonte crescendo, crescendo até chegar a eles. Vamos encarar a vida dessa forma, vamos devotar as nossas lágrimas, não vamos guardar mágoas, não vamos guardar ressentimentos, vamos fazer que nem a Declaí, vamos dar um banho na nossa alma, vamos chorar sim, porque é necessário chorar, faz parte da vida. Eu choro, né? De tristeza, das coisas que acontecem, de dor, de felicidade, né? De saber, eu lembro da emoção tão grande que foi, né? Nessa encarnação não fui pai, mas tenho a alegria de ter meus sobrinhos lindos, a minha sobrinha, a primeira vez que eu a vi pequenininha, foi amor à primeira vista, né? Foi aquela coisa. E depois ver a outra, e o meu sobrinho, eu sou louco por eles. Né? Até lembro dela pequenininha, da época da galinha pintadinha, ela ficava assim, querendo que eu colocasse no notebook a galinha pintadinha, ela falava, titio galinha, titio galinha. Botava a galinha pintadinha e não parava de ver, que era mais de uma hora vendo a galinha pintadinha. Então, gente, não vamos deixar de chorar se for necessário, mas sabendo que o tempo de choro tem um tempo, como nos lembra a Soninha, como nos lembra a Jeane, né? Como a Declaí é a nossa viva, né? Aqui conosco, com seus exemplos amorosos. Né? Vamos, né, chorar sim por um tempo, mas depois vamos lembrar que há outros que esperam, que há outros que necessitam de nós. Sempre nós vamos precisar de alguém e sempre alguém vai precisar de nós. Então, vamos chorar, ainda com choro escorrendo, vamos em busca daquele que necessita, que está chorando de dor e que nesse instante precisa da gente. Muita paz e luz no coração de todos vocês, nossos amigos da TV Nova Luz. Vocês são a razão de nós estarmos aqui, tentando levar o nosso melhor, com muito amor, com muita alegria. Né? E se a TV Nova Luz consegue te ajudar, consegue te trazer esperança,
faça também com que ela leve esperança para muito mais gente, né? Indique ao amigo, ao vizinho, ao tio, ao primo. Faça a nossa programação para que também eles possam secar as lágrimas no momento devido e também trabalhar para secar as lágrimas dos outros. Um beijo no coração de todos vocês. Soninha, Declair. A vida é uma grande surpresa, sabe? Eu estou aqui quase chorando, porque essa história da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, tem uma filha do coração, que o pessoal aqui sabe, e ela se mudou, foi para Curitiba, e depois com a pandemia ela ficou lá, e ficou lá, e ficou lá. E eu estava aqui agora, de repente, abrem a porta e entra o meu filho e ela. Eu estou aqui chorando. Que lindo! De muita alegria. Que bom, muito bom, né? Foi ótimo. Então tá, gente, foi ótimo o programa. Amamos estar com vocês. E hoje a gente vai passar para a Declair. Hoje a Declair está com o nosso programa para encerramento. Amigos, com lágrimas dos olhos, mas de muita alegria de estar aqui com vocês. Que o amor nos una e a luz nos proteja. Um beijo no coração de todos. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23 horas. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.